Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 12º episódio, eu reúno os áudios de 5 vídeos publicados no meu canal do YouTube, e estes áudios tratam dos seguintes temas. O primeiro, sobre o Dom Manuel I, o Venturoso, rei de Portugal na época em que o Brasil foi descoberto. O segundo trata sobre a famosa e épica viagem de Vasco da Gama às Índias, tema que inspirou os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. O terceiro trata sobre a permanência dos portugueses durante o século XVI e parte do XVII na Ásia, nas Índias, né? O quarto trata sobre aqueles navegadores espanhóis que estiveram no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, e o último trata sobre o famoso navegador português Duarte Pacheco Pereira, que, segundo o historiador português Joaquim Barradas de Carvalho, foi um precursor de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Ok? Então fique com esse episódio. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, comentar, curtir, ativar as notificações. Se estiver ouvindo por alguma plataforma de áudio como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e outras, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse na história do Brasil. Um abraço e até a próxima. Aproximadamente na mesma época em que estavam sendo finalizadas as negociações do Tratado de Tordesilhas, a gente tem uma data específica, né? Mas durante alguns meses ainda foram feitos alguns ajustes, assinadas ratificações num país, no outro, enfim. Nesse mesmo período morreu o Príncipe Perfeito, como era conhecido, o Dom João II. Esse que foi um rei de Portugal responsável assim, por um grande avanço das grandes navegações. Quem o substituiu foi o seu sobrinho Dom Manuel I, que vai ficar conhecido como o Venturoso, ou o Sortudo, porque praticamente ele vai colher durante o seu reinado inúmeras coisas grandiosas que vão acontecer no seu reinado, vão ser fruto do que foi feito pelos seus predecessores, de maneira que ele fica então com essa alcunha de o Venturoso. Ele governa entre 1495 e 1521. Então vou fazer aqui um panorama superficial desse período e depois, naturalmente, a gente vai tratar de vários pontos especificamente que aconteceram no seu reinado, né? Especialmente, é claro, né, o descobrimento do Brasil, também a viagem de Vasco da Gama às Índias, enfim, tem outros ainda, a gente vai tratar aos poucos. Então a primeira coisa é o seguinte: quando o Dom João II morreu, ele tinha em mente ainda que seria possível estabelecer um comércio vantajoso para Portugal nas Índias. Então ele tinha o Bartolomeu Dias, tinha quase chegado lá nas Índias, né? Mas o Pero de Covilhã já tinha vasculhado ali toda aquela região. Então ele sabia que ele imaginava que fosse possível Portugal, habilidosamente, mandando pessoas com capacidade de negociação, estabelecer um comércio vantajoso e se tornar uma espécie de intermediário direto, vamos dizer assim, ou de único intermediário entre as mercadorias do Oriente, especialmente as especiarias, e a Europa, evitando assim outros atravessadores, o que era assim um negócio dos sonhos mesmo, assim, era algo, enfim, foi o grande objetivo de Portugal durante todo esse tempo. Porém, o que ele não sabia e não conseguiu prever é que aquele comércio não apenas porque, veja, um dos problemas, né, que fez com que Portugal buscasse esse recurso, né, de atingir as Índias, contornando o continente africano, era o fato de que os intermediários eram maometanos, islâmicos, muçulmanos. E
O que Dom João II não previa é que lá nas Índias os muçulmanos controlavam o comércio. Lá, eles não eram apenas atravessadores, lá eles já eram os grandes controladores do comércio, de maneira que é impossível negociar, ficava impossível negociar, ficava impossível se tornar o protagonista desse comércio. Então, logo no início do governo do Dom Manuel, o Dom João II já estava preparando a expedição do Vasco da Gama, mas ele morre antes dela ir. Então, logo no início, o Vasco da Gama parte e ele vai chegar lá, tentar estabelecer essas negociações e, apesar de todo o sucesso que a gente vai ver dessa viagem do Vasco da Gama, ele vê que negociações não serão possíveis. Tanto é que a segunda expedição, que já é a do Pedro Álvares Cabral, que descobre acidentalmente, entre aspas, né? Digamos assim, secundariamente descobre o Brasil, vai depois lá para as Índias e ele chega negociando, né? Assim, digamos assim, embaixadas respeitosas, elogiosas, mas no fim ele acaba bombardeando Calicut. Então dá para perceber que não era possível manter esse comércio pacífico e harmônico. Então virou a lei do mais forte. E Portugal foi o mais forte. E a gente vai ver que ele vai dominar então esse comércio lá, militarmente falando. Essas expedições que antes iam algumas dezenas de navegadores, marinheiros, agora elas vão mudar completamente. Vão levar até 2.000 soldados, artilharia pesada. E a nobreza, né, que é aquela classe especializada na guerra, vai protagonizar, vai liderar as expedições. Por um tempo, entre 1508 e 1515, vai se destacar a personagem do Afonso de Albuquerque. Ele foi governador lá nas Índias e ele vai ter uma série de sucessos. Provavelmente o personagem de maior renome aí da história de Portugal lá nas Índias. Ele vai conquistar Ormuz, que eu mostrei num videozinho, né? Tem um videozinho que eu coloquei o mapa. Ormuz, que era a porta de entrada do Golfo Pérsico, e vai conquistar Malaca, ou Malaca, que era a porta de entrada dos mares chineses. Então Portugal vai realmente, assim, nesse período, vai se tornar a maior potência marítima comercial da Europa, o que é um feito enorme. Um país pequeno, com pouca gente, com poucas riquezas, vai conseguir esse feito aí, tá? Além disso, o Dom Manuel vai conseguir completar o domínio do Marrocos ali no norte da África, o que foi mais uma conquista, né, para Portugal. O que mais que ele fez? Sim, as ordenações afonsinas, que eu já falei também, vão ser agora aprimoradas, modernizadas e vão receber o nome de ordenações manuelinas durante o governo do venturoso Dom Manuel I. O título que ele vai assumir, vejam só qual vai ser, eu vou ler aqui para vocês. Antes era rei de Portugal. No início, o título do rei de Portugal era rei de Portugal. Depois conquistaram o sul, junto aos infiéis, ficou rei de Portugal e do Algarve. Depois, com a conquista de Ceuta, que eles chamavam de Algarve da Além-Mar, ficou rei de Portugal e dos Algarves. No final do governo do Dom Manuel, ou antes do fim, olha o título dele. Rei de Portugal e dos Algarves e Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Então você vê que, o Império Português englobava tudo isso. E chegando ao ponto de Portugal, nas primeiras décadas, poder, meio que, entre aspas, desprezar o Brasil. Essa grande conquista, esse grande território aqui, era secundário para Portugal, porque ele tinha muitos negócios para administrar na Ásia, o foco do comércio e da rentabilidade dos negócios estavam lá, tá certo? Isso vai acarretar também o seguinte: quanto mais crescia o Império Português, maior a necessidade de o Estado assumir as iniciativas e o Estado ser o protagonista de todas as ações comerciais e militares, naturalmente. Então, percebam que vai haver um crescimento do poder estatal, e além de um crescimento do poder estatal, uma centralização política na mão do rei. A iniciativa privada já vai, digamos assim,
ter muito menos espaço nesse período e que sempre que tiver alguma ação vai ser controlada e dirigida pelo Estado. Isso vai dar início, não, isso vai intensificar uma coisa chamada patrimonialismo, que em poucas palavras seria dizer o seguinte: um grupo de pessoas ligadas ao rei que condensam muito poder em suas mãos, muito poder político e econômico, e que começam a atuar com a coisa pública para favorecimento próprio, ou para favorecimento de um pequeno grupo. Então, esse patrimonialismo, tratando a coisa pública como privada, já existia em Portugal e vai se intensificar nesse momento. E vai ser uma marca da história do Brasil, uma herança de Portugal para o Brasil, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Então, o governo do Dom Manuel I, um estrondo, um grande sucesso aí para Portugal, que se torna aí a maior potência europeia da história. Daquele período da história, pelo menos. Beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês. De todos os navegadores, de todos os episódios das grandes navegações portuguesas, sem dúvida, Vasco da Gama e a sua viagem vão ser os mais conhecidos, vão ser os mais consagrados, porque Camões imortalizou essa viagem nos Lusíadas. É verdade que os Lusíadas tratam sobre, praticamente fazem uma epopeia, né? Faz uma epopeia da história de Portugal, do povo português, dos lusos, né? Mas o foco, né? O enredo gira em torno da viagem de Vasco da Gama. E essa viagem foi a primeira viagem que conseguiu atingir aquele objetivo sonhado pelos europeus, especialmente pelos portugueses, de atingir as Índias através do Oceano Atlântico, contornando o sul do litoral africano, do continente africano, e através do Oceano Índico chegar até as Índias. Vasco da Gama, então, foi quem fez esse feito, quem realizou esse feito. Bem, vamos falar então um pouquinho sobre essa viagem. Ela, logo após a morte do Dom João II, que já planejava fazer essa viagem, tinha escolhido para dirigir, né, para ser o capitão, né, o líder dessa expedição, provavelmente o irmão do Vasco da Gama. Em um ou outro lugar se fala também no pai, eu já vi até no tio, mas provavelmente um irmão do Vasco da Gama. E com a morte de Dom João II, por algum motivo que a gente não sabe qual, quem assumiu foi o irmão mais novo, o Vasco da Gama, que estava assim com 30 e poucos anos, estava na flor da idade, jovem, forte, e ele era um cara de muito, digamos assim, ele era um cara muito determinado e muito aguerrido, muito agressivo. Então ele tinha assim a característica adequada, ideal para fazer cumprir aquele objetivo. Bem, alguns membros da nobreza, políticos, vão se opor, vão, né, oferecer alguma resistência à continuidade desse projeto, né, por uma série de motivos, não vamos entrar aqui, mas a verdade é que Dom Manuel, quando assume, ele vai receber certa oposição. Muitos vão ser contrários à ideia de prosseguir com as grandes navegações e com essa ideia de atingir as Índias. Mas ele vai vencer essas objeções e vai, junto com o Vasco da Gama, montar essa grande expedição. Grande é uma maneira de falar, né? Grande por causa dos feitos que alcançou, mas na verdade era uma expedição pequena, tinha 4 embarcações, 2 naus, uma caravela e um navio de mantimentos e 170 tripulantes apenas, né? Vai ser depois da viagem do Vasco da Gama, por causa de coisas que aconteceram na viagem de Vasco da Gama, que os portugueses vão perceber a necessidade de mandar armadas com milhares de soldados, em vez de algumas centenas de comerciantes e marinheiros. Então, vão ser 4 embarcações e 170 tripulantes que vão partir de Lisboa em junho de 1497. Tá certo? Eles só vão atingir Calicut quase um ano depois, em maio de 1498. Como foi essa viagem? Saíram de Lisboa,
passaram pelos Açores, pararam nos Açores, chegaram até Cabo Verde, pararam em Cabo Verde. Em Cabo Verde ele vai tomar a mesma decisão do Bartolomeu Dias, vai virar as embarcações para o oeste, navegar em direção ao Oceano Atlântico, fazer uma grande volta até no final desse contorno atingir o Cabo da Boa Esperança no sul da África. Apesar da distância ser maior, a navegação era mais simples, né? Menos complicada do que continuar navegando pelo litoral africano. Atingindo então o Cabo da Boa Esperança, ele vai continuar viajando agora em direção nordeste, né? Do Cabo da Boa Esperança para a Índia a gente faz esse sentido, nordeste, e ali ele vai atingir o ponto limite que o Bartolomeu Dias tinha atingido, que foi o Rio do Infante. Então ele vai atingir esse ponto, vai ultrapassá-lo. Após ultrapassá-lo, ele estará navegando em águas que nenhum europeu navegou. Tá? Então, a não ser um europeu que já estava vivendo ali na região das Índias e tal, mas nenhum navegador tinha saído da Europa e atingido aquele ponto ali, navegando, contornando o continente africano. Então ali ele sentiu necessidade de um piloto que conhecesse a região, e aí ele vai escolher um piloto árabe, muçulmano. Esse primeiro piloto vai dar alguns problemas, vai tentar enganar os portugueses, eles vão trocar, vão conseguir outro. Eles então, depois que ultrapassam esse ponto máximo atingido pelo Bartolomeu Dias, o Rio do Infante, eles vão atingir Moçambique, Melinde e Mombaça. Nesses três pontos eles desembarcam, se organizam para continuar a viagem até Calicut. E de Mombaça, então, eles navegam até Calicut, atingindo em maio de 1498 as tão sonhadas Índias. Bem, como é que foi a estadia do Vasco da Gama lá nas Índias, em Calicut? Bem, ele estava lá buscando especiarias, negociar especiarias. Portugal tinha o objetivo de monopolizar, superar Gênova, superar algumas cidades italianas que controlavam esse comércio, porque esse comércio sempre existiu e ele era feito pelo Mediterrâneo. Lembram daquela rota que eu falei lá dos espiões portugueses? Se você não lembra, dá uma olhadinha no vídeo, tem um vídeo aqui, espiões portugueses. Aquela rota, ela existia, agora ela estava muito cara, porque tinha intermediários muçulmanos, que eles tinham conquistado Constantinopla, e tinha intermediários italianos, então chegava muito caro no oeste europeu. E aí o Portugal queria fazer o quê? Eliminar os intermediários e ele ser ter a hegemonia desse comércio. Ele vai conseguir isso? Vai, mas não agora de primeira. Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele chega lá, ele também quer encontrar míticos, lendários reinos cristãos que poderiam haver na Índia. Mas ele chegando lá, ele vai ver que não vai existir esses reinos, muito ao contrário. O que vai ter ali? Vai ter comerciantes muçulmanos, comerciantes hindus, e aquele comércio todinho era feito por não cristãos. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o seguinte: primeiro, a relação entre portugueses e esses outros vai ser ou aquela relação amigável desconfiada, ou vai ser logo conflitos armados. Vai acontecer das duas coisas ali. Quando eles chegam em Calicut, o governante da Índia, que era o Samorim, recebe o Vasco da Gama. Não causa uma boa impressão o Vasco da Gama, que ele não levou grandes presentes, né? Ele levou coisas, digamos assim, de baixo valor, baixo custo. O Samorim se sentiu ofendido. Ele tentou consertar ali, mas não deu certo. Os comerciantes muçulmanos se aproveitaram para fazer a caveira dos portugueses, né? Então criaram logo uma intriga entre os portugueses e o Samorim. E houve uma série de equívocos e confusões ali envolvendo o Vasco da Gama e os comerciantes hindus, muçulmanos e o Samorim, tá? Bem, depois de muita tentativa de negociar e de alguns conflitos armados, por fim, quando foi? Eu não anotei aqui, mas por volta ali de início de 1499, fim de 1498, o Vasco da Gama resolve voltar e
parte então, enfrenta alguns problemas de navegação, enfrenta problemas de resistência dos muçulmanos que tentavam dificultar a vida dos portugueses para que eles desistissem, né, desses negócios na Índia, e também uma grande epidemia de escorbuto. E aí eles vão ter uma volta bem mais complicada do que a ida, e em 1499, em setembro, eles vão chegar a Lisboa. 2 navios apenas, os outros 2 ficaram pelo caminho, e dos 170 tripulantes só vão regressar 55. Mas, de qualquer forma, foi um sucesso absoluto a viagem. O Vasco da Gama chegou para o Dom Manuel e mostrou para ele, olha, é possível, já está feito, nós só precisamos agora de algumas adaptações e, basicamente, força militar para subjugar aqueles que se opuserem ao nosso domínio desse comércio. E aí, 1499, Dom Manuel já começa a preparar uma nova expedição, que vai ser a expedição que vai descobrir o Brasil. Antes de falar do descobrimento do Brasil, da viagem do descobrimento, eu quero falar como foi a estadia dos portugueses lá nas Índias, porque eles vão chegar em 1498 e vai ter um longo período de domínio dos portugueses lá. Então vamos falar disso antes de falar do descobrimento do Brasil, tá bom? Um abraço. A presença dos portugueses na Ásia vai ser duradoura, vai começar aí precisamente no início do século XVI e vai durar, assim, oficialmente falando, até meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. De alguma forma ainda vai haver uma presença oficial portuguesa na Ásia. Agora, de fato, uma presença marcante, influente, a gente pode dizer que durou aí até meados do século XVII. Portanto, do início do XVI até mais ou menos a metade, pouco depois da metade do século XVII, quase 2 séculos. Tá. O que é Índia ou Índias no vocabulário português dessa época que a gente está explicando? Índia era o seguinte, Índia ou Índias, tá? Vocês dizem que às vezes eu falo as Índias ou Índia, tanto faz. Eles usavam as expressões como sinônimas. Índia é o seguinte, do Cabo da Boa Esperança, ou seja, da ponta sul da África até o Japão, tudo isso é Índia, incorporando inclusive os arquipélagos todos do Oceano Pacífico, certo? Então, Índia para os portugueses é todo esse mundo aí, beleza? Em 1510, eu mencionei isso num vídeo, uns 2 vídeos atrás. Em 1510, um português chamado Afonso de Albuquerque, que vai ser assim o grande nome entre os portugueses lá na Índia, vai conquistar a cidade de Goa. E Goa vai se tornar o centro, a capital dessa zona de influência portuguesa. Então, zona de influência portuguesa não. Toda a Ásia tinha presença e influência portuguesa a partir do início do século XVI. E Goa vai ser a capital, vai ser o centro. Goa vai funcionar principalmente como um centro irradiador, difusor do cristianismo, da fé católica. Ali vão se construir várias escolas e inúmeros membros de várias ordens religiosas vão para lá, especialmente dos jesuítas, e ali vai ser assim, pessoas de toda a Ásia vão se concentrar ali para serem convertidos ou catequizados ou educados na fé cristã. Então, dali partiam missionários para toda a Ásia, certo? Tanto missionários europeus, portugueses, como missionários nativos que se convertiam, que estudavam e depois eram enviados, né, para suas terras de origem para difundir a fé cristã. Portugal construiu ali, a partir da iniciativa oficial, né, do governo português, várias feitorias comerciais, fortalezas, surgiram ao redor dessas construções cidades, e
a presença portuguesa ela se dava tanto através de funcionários reais, funcionários públicos do Império Português, como de particulares, iniciativa privada, pessoas que embarcavam para a Índia, chegavam ali em busca de riquezas, em busca de se estabelecer e acabavam ficando e por iniciativa própria privada prosperavam e se desenvolviam, tá bom? Goa, inclusive, hoje ela tem ainda resquícios até na arquitetura desse período. Então os portugueses construíram inúmeras igrejas e outros tipos de prédios ali, e até hoje existe essa arquitetura renascentista, tá? Do século XVI em Goa. Outra coisa curiosa é que os portugueses, como era de se esperar, eles fizeram um plano, um programa de miscigenação. Desculpa. Eles fizeram um programa de integração social, racial, vamos dizer, entre aspas. Por quê? Porque eles procuravam fomentar o casamento de portugueses, homens, com goesas, é isso que fala, mulheres de Goa, tá? Então, isso se deu sempre. E Portugal, muito antes dele se lançar as grandes navegações, já era um lugar de hibridismo cultural. Então, nada de novo, nada de surpreendente aí. Portugal foi formado nessa base. Isso deu origem a uma coisa muito curiosa. Um povo majoritariamente, com o decorrer das gerações, um povo majoritariamente de língua portuguesa, né? Boa parte da população de Goa falava português já nesses períodos, e de religião hinduísta e cristã. Então havia um monte de gente de Goa, nascida em Goa, falando português, mas pertencente à religião hindu. E também cristãos, católicos. Isso é curioso porque revela como a penetração cultural dos portugueses, ela nem sempre ela atingia todos os objetivos que queria. Então, às vezes você tinha ali toda uma geração de pessoas que aprenderam o português, filhos de portugueses casados com mulheres de Goa, e que não aderiam ao catolicismo, ficavam no hinduísmo, apesar até de falar a língua portuguesa. Os portugueses, em geral, os governadores portugueses da Ásia, vão ser tolerantes, religiosamente falando. A grande maioria. E isso vai proporcionar uma aceitação muito mais tranquila deles na Ásia. A intolerância religiosa, com certeza, se tivesse ocorrido, teria impedido os portugueses de se estabelecerem de uma forma tão ampla na Ásia. Mas a tolerância religiosa, procurando convencer as pessoas a se converter ao cristianismo e não obrigá-las, fez com que eles fossem muito bem aceitos na maioria das classes sociais. Só para vocês terem uma ideia, Goa, em 1584, ela tinha inúmeras escolas, né? Então, em 1584, esse é um registro histórico, na abertura do ano letivo de uma determinada escola, a oração inicial foi traduzida em 16 idiomas diferentes. Por quê? Porque havia alunos de vários lugares da Ásia estudando em Goa, nesses colégios, nessas instituições de ensino católicas. Outra coisa curiosa, houve um jesuíta italiano de Goa, que foi para Goa, se estabeleceu lá, que propôs traduzir para o chinês a geometria de Euclides. Euclides, aí, grego, né, pai da geometria, os pressupostos dele, que fundam essa ciência, foram traduzidos por um padre jesuíta para o chinês. Outro padre jesuíta italiano alemão, aliás, né, germânico ali, daquela região onde hoje é a Alemanha, foi contratado, digamos assim, como um consultor científico dos imperadores chineses. Tá? Então aí mostra a penetração grande que houve dos portugueses e o papel importante dos padres católicos, né? Não só como difusores da fé cristã,
mas o papel cultural e intelectual que eles desempenharam ali. A fé católica vai se difundir muito mais ali. No início vai ser um boom, né? Vai ser assim rápido e vai se alastrar rápido. Depois vai diminuir, mas principalmente entre as castas mais baixas, por causa do princípio cristão de que todos os homens diante de Deus são iguais. Não importa o cargo que você ocupe, não importa o tanto de dinheiro que você tem, de maneira que, por um lado, isso vai facilitar a difusão do cristianismo nas castas mais baixas e vai bloquear a sua difusão praticamente nas castas mais altas, que vão ver o cristianismo como um elemento perturbador da ordem, perigoso, revolucionário, entre aspas. Eles vão considerar o cristianismo isso. Bem, além disso, vai haver grande oposição dos maometanos, né? Os muçulmanos, havia uma forte presença muçulmana na Ásia, então eles vão se opor veementemente aos cristãos, e isso vai gerar, às vezes, confrontos físicos, brigas, né? Conflitos mesmo, armados. Muitas comunidades cristãs vão surgir na Ásia, nesse período do século XVI e XVII. No final do XVI, até meados do XVII, no Japão e na China especialmente, vai ter uma grande perseguição, sangrenta perseguição aos cristãos. E a Igreja Católica tem vários relatos aí sobre essa perseguição, e inclusive santos, né, martirizados nessa época. E há até comunidades remanescentes hoje desse trabalho missionário dos portugueses no século XVI e XVII. Inclusive, o padre Paulo Ricardo uma vez contou uma história que eu achei impressionante, que no século XIX, né, quando começou a haver nova presença europeia lá na China, ou foi no Japão, nos dois houve, né, mas eu não lembro a história que ele contou, se foi na China ou no Japão. E ele dizendo que um padre chegou para evangelizar lá o pessoal nesse lugar, e aí um grupo começou a observá-lo, ele reparava que esse grupo observava sempre e tal, e depois de alguns meses eles tomaram confiança e chegaram para esse padre e começaram a perguntar coisas, e o padre ficou muito impressionado, como é que eles sabem disso? E aí, no fim, né, no frigir dos ovos, né, era o seguinte, era uma comunidade remanescente do século XVII, que no século XIX, ou seja, 200 anos depois, sei lá, 6, 7 gerações depois, ainda existia e estava preservando clandestinamente a fé cristã, os valores católicos. E aí eles meio que testaram o padre para ver se realmente aquele era um representante da igreja que os tataravôs deles tinham ensinado para eles e dito, né? Disseram, nossa fé é essa. Então, se um dia voltar alguém aqui pregando uma fé parecida, vocês precisam averiguar se é a verdadeira fé cristã ou não. Tá? Muito interessante. O que mais? Por último, acho que eu posso falar o seguinte para vocês. A participação, os padres vão desempenhar um papel muito importante do ponto de vista intelectual, registrando e transmitindo toda uma tradição cultural oriental no Ocidente, na Europa. Escrevendo livros sobre um monte de coisas que eles aprenderam, viram no Oriente, e esses livros eram publicados na Europa, o que permitia aí um intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Índia. Tá certo, pessoal? Então é isso, um abraço aí para vocês. Apesar de ser um assunto muito conhecido, ainda não é, digamos assim, de senso comum. Então, esse tema pode surpreender algumas pessoas, mas o fato é que antes de Pedro Álvares Cabral pisar no Brasil, os espanhóis estiveram aqui, desembarcaram, tomaram posse, só que desavisadamente, ou talvez por tentando jogar um verde, né? Eles estavam tomando posse num território que, por tratado, o Tratado de Tordesilhas, estava na zona de domínio dos portugueses. Por isso não prosperou essa ideia, enfim, não foi levado a sério. Mas, de fato, quem pisou primeiro no litoral brasileiro foram os espanhóis. É verdade que
depois que Dom João II, por volta mais ou menos da época da expedição do Bartolomeu Dias, Portugal adotou uma política de segredo das navegações. Inclusive, o Cristóvão Colombo, que fez 3 viagens aqui para a América, e mesmo assim, ao fim da terceira ainda achava que tinha descoberto as Índias, mas há sim um indício, né, uma sugestão, não é uma coisa confirmada, mas está em algum documento, a ideia de que Dom João II informou a Colombo que ao sul do lugar que ele descobriu as Antilhas ali, aquelas ilhas ali da América Central, existia um grande continente. Então, segundo essa versão, o próprio Dom João II já sabia disso. O que nos leva a crer que é muito provável que Portugal tenha passado por aqui antes de Cabral e antes dos espanhóis. Mas, de concreto, de fato provado, por enquanto, a prioridade, a precedência é dos espanhóis. A história não é uma disciplina estagnada, estática. A semana que vem, Rafael Nogueira, que é o presidente lá da Biblioteca Central, pode encontrar um documento, ou algum pesquisador na Europa, enfim, pode-se encontrar um documento que vai revolucionar todo esse conhecimento. Mas, de fato, hoje, o que se sabe é que os espanhóis chegaram antes. Vamos ver como é que foi isso. Em 1493, o Colombo fez sua terceira... em 1498, o Colombo fez sua terceira viagem para aqui. E ele procurou... porque a primeira e a segunda viagens dele foram feitas como? Viajava até as Canárias e das Canárias rumava para o oeste e ia embora, até chegar aqui nas Américas. Na terceira viagem ele desceu mais, foi até Cabo Verde e aí sim rumou para o oeste. Talvez por curiosidade de saber se o que o Dom João II falou era verdade ou não, é uma hipótese. O fato é que ele vai avistar, então, ao fim desses poucos dias de viagem do Cabo Verde até as Américas, ele vai avistar, esse é o primeiro registro que se tem, terras da América do Sul. Tá? Então, um lugar na Venezuela, atual Venezuela, chamado Golfo de Pária, foi avistado por Colombo. Esse é o primeiro registro, então, de alguém avistou a América do Sul. A Venezuela, só por curiosidade, esse nome Venezuela é um diminutivo de Veneza, Pequena Veneza, tá? E acho que vai ser um outro navegador espanhol que vai navegar ali, subir o Rio Orinoco, alguma coisa assim, que vai dar esse nome para aquela região ali, Venezuela. Depois de Colombo, nessa terceira viagem, em 1499, ele apenas avista, né, não desembarca, enfim. Depois disso veio um novo navegador que tinha participado de uma viagem com Colombo. A segunda viagem do Colombo, esse navegador esteve presente e o nome dele é Alonso de Ojeda, com J, Ojeda. E ele partiu no final, aliás, meados de 1499, ele partiu em direção à América, numa expedição. E, obviamente, navegando por Castela, tá? Todos esses navegadores espanhóis navegando ou em nome da coroa de Castela ou por iniciativa própria, mas navegadores espanhóis. Então, nessa expedição, ele veio acompanhado de um cartógrafo que vai ficar muito famoso, chamado Juan de la Cosa, e do Américo Vespúcio, que era um navegador florentino, de Florença, na Itália. Aquele historiador brasileiro do século XIX, Francisco Adolfo de Van Hagen, ele vai revisar muitos documentos sobre a história do Brasil e ele vai defender uma tese que depois se provou errada, que foi a tese de que o Alonso de Ojeda atingiu a costa do Brasil. E esse equívoco dele se deu por causa de uma carta do Américo Vespúcio, que ele escreveu para uma outra pessoa. E o Van Hagen descobriu essa carta inédita, estudou essa carta e chegou a essa conclusão. Mas depois, através da descoberta de novos documentos, ficou indiscutível de que o Américo Vespúcio tinha ou cometido um erro
ou tinha mentido na carta que ele escreveu, de maneira que hoje já está pacificada a tese de que o Alonso de Ojeda, apesar de ter chegado muito perto, atingido também ali o norte da América do Sul, mas ele não chegou a pisar em território do Brasil atual, tá bom? Provavelmente ele chegou até a atual Guiana Francesa. E aí sim, em fins de 1499, numa expedição privada, Vicente Yáñez Pinzón, o famoso Pinzón, vai partir da Espanha, descer até o Cabo Verde, migrar para o oeste e vai atingir um território que hoje pertence ao Brasil, tá? Por um tempo, por muito, talvez por 2 ou 3 séculos, defendeu-se a ideia de que ele atingiu o Cabo de Santo Agostinho, o atual Cabo de Santo Agostinho, que fica aqui, ao sul de Recife, aqui 1 hora de viagem de carro, perto da famosa praia de Porto de Galinhas. Mas essa tese de que ele tinha chegado no Cabo de Santo Agostinho, que na época ele batizou de Cabo de Santa Maria da Consolação, acabou sendo derrubada, e o próprio Van Hagen já levantou a tese de que essa versão não estava certa, ou seja, de que Pinzón não teria chegado no Cabo de Santo Agostinho, mas um pouco mais ao norte, na ponta de Mucuripe, que fica no Ceará. E em 1975, um outro pesquisador confirmou essa tese e hoje não se discute mais. Então, fato, entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro, tá? Mas provavelmente em 26 de janeiro de 1500, Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, desembarcou e tomou posse de uma praia, de uma ponta no atual Ceará. Então essa aí foi a primeira vez que os europeus, comprovadamente, estiveram em terras do atual Brasil, beleza? Ele toma posse, desembarca. Ali onde ele chegou primeiro, ele não encontrou, apesar de ver vestígios de seres humanos, dos índios, ele não encontrou. Então ele fica ali um tempo, embarca, navega mais para o norte um pouco e ainda em território brasileiro, ele vai avistar um grupo de 40 indígenas. Vai tentar fazer contato, não vai conseguir. Os indígenas vão jogar um objeto para eles na praia. Um dos marinheiros lá do Pinzón desce para pegar, achando que era um presente, mas era uma armadilha. Quando ele desce, os indígenas o atacam e ele é assassinado. Aí tem um confronto, morrem vários indígenas, morrem vários espanhóis. Esse primeiro conflito que houve foi entre os espanhóis e os índios Potiguar, litoral do Rio Grande do Norte, subindo ali para o Ceará, tá? Esses índios eram bastante aguerridos, não eram muito de conversa como os tupis, né? Que Cabral vai encontrar mais ao sul na Bahia, que eram mais tranquilos e tal. Depois o Pinzón parte então para o norte e vai desembocar lá nas Antilhas novamente. E teve um outro navegador espanhol chamado Diogo de Lepe, e esse navegou poucas semanas depois da partida do Pinzón, ele partiu também. Só que o Pinzón teve uma tempestade, muitos ventos, e essa tempestade, apesar de quase ter feito naufragar as 4 caravelas dele, acabou acelerando a viagem. A viagem de 1 mês durou aqui em 13, 14 dias. Então, deu uma diferença de 1 mês, mais ou menos. Então, 1 mês depois do Pinzón, chega aqui também no litoral brasileiro, Diogo de Lepe. Ele vai, assim como o Pinzón, vai passar também pela foz do Rio Amazonas. Então, a desembocadura do Rio Amazonas, onde o Amazonas deságua no Oceano Atlântico, que é o lugar onde eles apelidaram de Mar Dulce, né? Vocês já devem ter ouvido falar que ali onde o Amazonas desemboca, né, encontra o Oceano Atlântico, a 15 quilômetros de Mar Doce, né? Então, você navega no mar, 15 quilômetros da costa, e a água é doce, por causa do enorme volume de água que o Amazonas joga no oceano. E aí também foi, tanto o Pinzón como o Diogo de Lepe vão encontrar. O Diogo de Lepe vai avistar uma ponta que ele vai batizar como Cabo Rosto Hermoso. E porque diz que era uma coisa linda, uma coisa assim impressionante. Vários pontos do litoral brasileiro eram assim.
Mas pelos historiadores, acredita-se que pode ter sido Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, ou, essa é a tese do Van Hagen e de outros, Jericoacoara, no Ceará. Tá? Então, pela descrição que é feita, areia branca e tal, eles desconfiam que foi um desses dois lugares, mas eu imagino que a tendência da maioria é achar que foi Jericoacoara, no Ceará. Beleza, pessoal? Então, os castelhanos chegaram no Brasil antes dos portugueses, pelo menos em viagens conhecidas. Se os portugueses estiveram aqui ainda antes deles, não deixaram registros ou deixaram registros que até hoje não foram encontrados. Beleza? Um abraço. Naquele vídeo que eu falei sobre a prioridade castelhana do descobrimento do Brasil, teve uma pessoa que comentou, ele é português, ele chama, bem, pelo menos o perfil dele chama Varanda Alfama. Aí ele comentou aqui sobre a possível viagem do Duarte Pacheco Pereira, e que ele pode ter sido, esse navegador português pode ter sido precursor do Pedro Álvares Cabral. Então, depois que ele escreveu ali, eu me lembrei desse assunto. Eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, na verdade, mas já tinha lido sobre ele. Mas como eu uso aqui esses livros antigos, e essa tese do João Barradas, é um historiador português chamado João Joaquim Barradas de Carvalho. Esse historiador português escreveu uma obra, algumas obras, né? Ele estudou muito sobre a vida do Duarte Pacheco Pereira, que foi um navegador, cosmógrafo português, militar também, um guerreiro português. Inclusive esse Duarte Pacheco Pereira foi chamado por Luís de Camões. Luís de Camões o chamou de o Aquiles lusitano. Então, assim, eu ainda iria falar dele por causa dos feitos dele pós 1500 nas Índias, mas ainda bem que essa pessoa comentou ali sobre ele, eu vou tentar falar algumas coisas sobre ele. Então, provavelmente ele escreveu uma obra chamada Esmeraldo de Cito Orbis. É uma expressão latina e é um relato sobre as navegações portuguesas, tanto lá na costa africana, enfim, as navegações portuguesas da época. É uma excelente fonte primária sobre esse período. E o Duarte Pacheco Pereira, não se sabe exatamente, provavelmente ele nasceu em 1460 e morreu em 1530, e ele prestou grandes serviços para 3 reis portugueses, o Dom João II, o Dom Manuel I e o Dom João III. Ele foi uma das testemunhas da assinatura do Tratado de Tordesilhas. E segundo o Joaquim Barradas, é possível que ele tenha sido escolhido pelo Dom Manuel I, em 1498, para ser liderar uma expedição que ia confirmar, digamos assim, o meridiano exato do Tratado de Tordesilhas, e por isso ele teria navegado para cá. A verdade é que, apesar de haver essa tese, que muitos historiadores consideram já ponto pacífico, né? Inclusive tem aqui o livro do... Como é que é o nome dele? É um livro que eu utilizo menos, Carlos Guilherme Mota. Brasil, uma interpretação, alguma coisa assim. Ele trata dessa tese do Joaquim Barradas como se fosse uma coisa indiscutível. Mas a verdade é que outros ainda não aceitam, então não é um ponto indiscutível, pacífico ainda, né? Mas a gente pode dizer que em 1498 é muito provável que o Duarte Pacheco Pereira tenha passado por aqui com o objetivo de reconhecer esse território, já que ele já, desde a última viagem pelo menos desde a última viagem do Cristóvão Colombo, já se sabia da existência dessas terras, e é muito natural a gente pensar que o rei de Portugal mandou alguém aqui para reconhecer as terras. E, enfim, né, a concorrência entre os portugueses e castelhanos era grande, e os portugueses, de certa forma,
estavam à frente dos castelhanos, então por que não? É muito natural a gente pensar nisso. Mas como havia também a política de silêncio, né, digamos assim, de segredo dessas viagens por uma série de motivos, então talvez essa viagem tenha acontecido num período em que não se queria compartilhar muita informação, visando obter vantagens nessas navegações, não oferecendo informações úteis para o seu concorrente. Ok? Muito bem. O livro do Joaquim Barradas, né, eu não sei se tem uma tradução para o português, por incrível que pareça, eu só encontrei em francês. Mas eu traduzi aqui grosseiramente e seria mais ou menos o seguinte, o título do livro dele: Em Busca da Especificidade, o Esmeraldo de Cito Orbis, de Duarte Pacheco Pereira. É um título enorme, mas a parte principal é essa. E também tem um outro historiador português, o Jorge Couto, que escreveu um livro chamado A Construção do Brasil, que ele tenta voltar ali algumas décadas antes de 1500 e vai mais ou menos até o fim do século XVI. E, de acordo com ele, eu anotei aqui, parafraseei aqui, ele afirma que efetivamente tal viagem ocorreu, a viagem do Duarte Pacheco Pereira, e que teria tido a finalidade de calcular o meridiano de Tordesilhas. Mas, e aqui é uma coisa mais, vamos dizer assim, talvez mais, menos sólida, por um erro de cálculo, ele teria chegado à conclusão que essas terras aqui do Brasil estariam dentro das terras que o Tratado de Tordesilhas colocava sob o domínio da Espanha, e por isso essa viagem tenha tido um segredo especial sobre ela, tá? Muito bem, eu não li essa obra do Jorge Couto, tá? Isso é um resumo que eu consegui aqui pesquisando em alguns sites e tal que falavam, então não vou nem bater o martelo para dizer que realmente essa é a tese dele, tá bom? Se alguém tiver informação, pode comentar aí embaixo no vídeo para enriquecer essas informações. Beleza, pessoal? Então é isso. O Duarte Pacheco Pereira foi esse sim, né? Assim, isso não se discute, um grande navegador, cosmógrafo, guerreiro português. Camões o chamou de o Aquiles lusitano. Ele teve significativa atuação no reinado desses três reis, Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III, de quem a gente ainda não falou. Participou como testemunha do Tratado de Tordesilhas. E tem essa tese do Joaquim Barradas de Carvalho sobre a precedência, né, sobre ele ter sido precursor de Cabral em 1498. Há ainda informação menos precisa de que talvez ele tivesse vindo aqui em 1492. Mas isso é menos sólido, tá? Ainda menos sólido. E o próprio Joaquim Barradas, ele afirma assim, que a viagem para ele, né, de acordo com sua interpretação dos documentos, especialmente do Esmeraldo de Cito Orbis, é certo que o Duarte Pacheco Pereira tenha vindo aqui em 1498, né? Que provavelmente ele chegou onde hoje é o Maranhão, navegou um pouco pelo Rio Amazonas, tá? Mas que ele não pode afirmar que porque o próprio Duarte Pacheco Pereira não fala nesse documento, no Esmeraldo, que ele foi o primeiro, que ele foi o pioneiro. Então, o Joaquim Barradas fala o seguinte, olha, que ele veio. Agora, se ele veio para revisitar a terra que os portugueses já conheciam, ou se ele foi o pioneiro, não podemos afirmar com certeza. Tá certo, pessoal? Então, só para esclarecer esse ponto, né, registrá-lo, e para que vocês saibam que é possível que, antes dos castelhanos, tenha vindo aqui esse português, o Duarte Pacheco Pereira. É provável, mas não é ainda indiscutível, tá certo? Então é isso. Um abraço aí para vocês.